O Brasil está virando a Venezuela. Eu sei que esse é um clichê que muita gente tem usado durante o período eleitoral, mas eu escrevi. Esse foi meu primeiro texto na Gazeta do Povo, em 2018, quando eu comecei a escrever na Gazeta do Povo. Há algum tempo atrás, esse foi o meu primeiro texto. As pessoas estavam falando que iam ter um golpe em 2019, os outros dizendo, claro que não vai ter um golpe em 2019. E o texto era: Bolsonaro não é Médici, mas tem cheirinho de Chaves. Então, quando eu falo que o Brasil corre o risco de virar a Venezuela após o resultado da eleição de amanhã, não é nada que eu estou brincando, não é nada que eu estou falando um discurso eleitoreiro. Naquela época, inclusive, que eu escrevi esse texto, eu jamais imaginaria votando no PT. Eu realmente não previa que eu ia votar no PT assim. Hoje eu acho que foi uma decisão acertada em 2018, eu declarei esse voto também, mas eu não me via fazendo isso. E eu já via ali aquele perigo em Bolsonaro por um motivo simples. Eu olhava para quem era Bolsonaro, né? Eu olhava para quem era esse cara e para o que tinha sido a trajetória dele. Eu acho que dentre as pessoas que foram críticas do PT nesse período ali de 2016, 2015, 2014, 2018, todas as pessoas que criticaram o PT, eu acho que eu tive o privilégio de ver o Haddad de outra forma, porque eu morei em São Paulo, né? E durante a gestão dele, fui impactado pela gestão dele, cheguei a ter contato com ele em alguns momentos, achava interessante algumas coisas que ele colocava, então vi um outro Haddad ali que muita gente que estava mais imersa no antipetismo não via. E acho que isso me permitiu olhar as coisas de modo mais racional em 2018. Mas quando eu olho para 2022, eu acho que a escolha é muito fácil. Eu sei que muita gente debochou do Estadão em 2018, quando o Estadão falou que a escolha era muito difícil. Eu achei a escolha bem difícil, porque o PT errou muito, assim, e para a minha geração, que se acostumou a conviver com democracia no Brasil, eu olhava para aquelas coisas que estavam acontecendo e eu falava assim de modo muito sincero que, o PT errou muito e o PT não merece vencer essa eleição. E por isso aquela escolha me parecia difícil. Agora, dessa vez a escolha é muito fácil. Da outra vez já dava a perceber que a escolha é fácil, mas dessa vez é muito mais fácil. Não existe comparação entre os dois candidatos amanhã. A gente viu hoje o que a Carla Zambelli fez. A gente viu hoje o que o Roberto Jefferson fez. A gente vê o comportamento da militância do presidente nos últimos anos. E a gente vê principalmente o estágio de normalização do absurdo que o Brasil entrou. As pessoas falam tanto do mensalão, e eu sei que virou um clichê isso, mas eu também escrevo esse clichê há muito tempo, vocês podem olhar na busca do Twitter. Como é que a gente fala de mensalão no país do orçamento secreto? Assim, o governo simplesmente conseguiu fazer uma manobra orçamentária para comprar uma eleição da Câmara. O governo criou uma política pública em que ele é sócio da pessoa responsável por definir o impeachment do presidente da República. E ele começou a fazer isso quando ele começou a sofrer ameaça de impeachment porque ele estava matando gente numa pandemia. A gente tem que escolher amanhã entre um presidente que deu mais autonomia à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal do que a FHC, e um presidente que aparelhou essas duas instituições, assim como as Forças Armadas e tantas outras, mais do que qualquer outro presidente da nova República. E isso aqui são fatos. A gente pode olhar pelo modo como o Lula e o Bolsonaro escolheram seus procuradores-gerais da República, a gente pode olhar para o modo como os dois geriram a Polícia Federal. O Lula teve dois diretores gerais de Polícia Federal ao longo dos 8 anos de mandato dele. Um foi indicado em 2003, outro foi indicado em 2007. Muita gente pega a manchete da troca de diretor da Polícia Federal em 2007 e diz que o Lula intervia na Polícia Federal. Porque o debate público do Brasil virou isso. Foi assim que a gente normalizou o absurdo. A gente normalizou o absurdo discutindo as coisas por manchete de print. Porque quando as coisas são discutidas por manchete de print, elas viram sei lá o que. A gente não entra profundamente nos assuntos. E a gente vai comparar um cara que teve a postura que o Lula teve na Polícia Federal. As pessoas comparam, por exemplo, a troca de diretor-geral da Polícia Federal em 2007, que ele trocou porque ele descobriu que ele, presidente da República, tinha sido ouvido falando com outra pessoa. Ele falou, olha, as pessoas não podem grampear o presidente da República assim. E houve ali uma certa confusão e posturas controversas do Lula naquele ano, teve a situação do irmão dele. Mas vocês querem comparar com o que está acontecendo? O juiz Sérgio Moro, na sentença que condenou Lula, Sérgio Moro conhece a Polícia Federal. Na sentença que condenou Lula, ele elogiou Lula pela autonomia de investimento que ele deu na Polícia Federal, pela autonomia operacional que ele deu à Polícia Federal. O Moro escreveu em elogio a Lula sobre isso. Vocês podem olhar dados, podem olhar a quantidade de diretores gerais indicados. A Dilma, em 2014, e eu aqui critiquei a Dilma, talvez aquela tenha sido uma eleição para mim que foi formativa, assim. Quem lembra da eleição de 2014 sabe
o quanto foi marcante aquela eleição e quanto a Dilma fez coisa errada ali. Mas a Dilma, que teve vários comportamentos autoritários naquele ano, a Dilma reconduziu o diretor da Polícia Federal durante a Lava Jato. Em 2014, a Lava Jato já era um assunto de eleição. E Dilma Rousseff, ex-guerrilheira, que botava bomba por aí, mas que depois começou a se comportar de outro jeito, porque comunista dos anos 60 não reconduziria o diretor da Polícia Federal em 2015. E com todos os erros que eu digo que a Dilma tem, o fato é que esse foi o comportamento do PT no poder. Um comportamento muito errático, mas que reconduziu diretores da Polícia Federal que incomodavam, que deu à Procuradoria-Geral da República o poder de levar à frente o mensalão, a levar à frente a investigação do Petrolão. O TCU teve bastante autonomia para apontar tudo que o governo fez de errado nas contas públicas. Os órgãos de controle funcionaram. O Congresso abriu CPI contra o mensalão. O Congresso, enfim, efetivamente tirou a Dilma do poder. A democracia do Brasil funcionou naquele momento. E em algum momento a partir dali, e hoje às vezes eu olho para aquele momento do impeachment, e eu vejo assim, existe um discurso petista que não faz o menor sentido, que é de que aquilo foi um golpe, de que todas as pessoas que apoiaram aquilo são ruins, e que também existe um discurso antipetista que é muito pior. Porque hoje, quando eu lembro das passeatas do impeachment, o fato é que tinha gente ali pedindo intervenção militar, que falam das mesmas coisas que as pessoas que falam Bolsonaro eu autorizo, dizem, e pedindo a voto das 5, esse tipo de coisa, e a gente achava que era irrelevante. E também quando os petistas ouviam, olha, vocês simplesmente estão se alienando do resto do país, quando vocês olham para um processo que foi apoiado pelo eleitor mediano, e quando vocês olham para tudo que aconteceu na Petrobras, e vocês dizem que é basicamente uma perseguição ao grande PT, e vocês publicam documentos internos, né, que um grande analista político chama de manifesto de intelectual burro. Eu adoro esse analista, vocês talvez sabem qual é um grande petista, inclusive, que me ensinou muito sobre o que é o PT, o Celso Jorge Barros. Ele chamava de manifesto de intelectual burro, aqueles documentos internos que o PT escrevia, sem que o PT reconhecesse o que o PT tinha de melhor, escolhendo a Venezuela como par, ao invés da social-democracia alemã, porque meia dúzia de professor de sociologia do FRJ acha que o Partido Social Democrata Alemão é anticomunista e, portanto, o PT tem que ser mais próximo do PSUV ou por qualquer bobagem marxista dessa que eles usam para justificar qualquer postura absurda como essa. O fato do PT ter apoiado a guinada autoritária na Venezuela em 2015. Acho que todo mundo no Brasil esconde um pouco os próprios erros e esconde um pouco as coisas erradas que aconteceram no Brasil nos últimos anos, mas algumas pessoas, e um grupo de pessoas muito diversas, teve disposto a reconhecer, olha, aquele nível de conflito que surgiu a partir dali, ele tem que ficar para trás, assim, não dá para a gente ficar eternamente nessa história de antipetismo ou petismo. Acho que o próprio PT percebeu isso, de certa forma, um pouco por necessidade. Eu acho que principalmente o Centro Democrático aderiu ao PT, sem que o PT fizesse qualquer uma dessas autocríticas também, mas o fato é que hoje o desenho do Brasil é outro. A gente não pode mais pensar o que está acontecendo no Brasil e pensar nessa eleição presidencial como PT contra anti-PT. A gente tem que pensar em pessoas que defendem a recondução do diretor da Polícia Federal que está tocando a Lava Jato, que defendem a recondução de diretores da Polícia Federal que incomodam o poder, contra pessoas que acham bonito que o presidente diga que a Polícia Federal não pode foder com ele nem com a família dele. Ou com a sociedade que normaliza quando um ex-ministro é preso e surgem indícios muito fortes de que o presidente da República avisou para ele sobre aquela operação que aconteceria, e a sociedade normaliza. De uma política ambiental, assim, as pessoas acham... Eu não estou só falando de meio ambiente, gente. E olha que o meio ambiente é um assunto muito importante, mas a política ambiental também é a gente dizer, de certa forma, olha, o Brasil tem instituições de Estado, sabe? O Brasil não é a sua vontade de destruir a política ambiental. Não é assim que se faz política ambiental. Assim, você coloca todas as instituições ambientais para seguir suas ideias exóticas e fica dizendo que a França reclama porque o Macron odeia o Bolsonaro por qualquer coisa pessoal e simplesmente nega os absurdos mais frequentes, assim, servidor exonerado por fazer bom trabalho. O bom trabalho, assim, claro que sempre tem perseguição, um servidor outro, que faz um trabalho independente, mas no nível que ocorreu, o nível de animosidade que a gente vê na política brasileira não é comparável ao que a gente vê o PT estimular. Então, nas pesquisas de hoje, eu achei até que me deixaram um pouco pessimista, assim, e eu fiquei pensando no que é que eu ia falar no início da live, e eu não me via confortável para chegar aqui e falar, olha, diminuiu a probabilidade do Lula ser eleito, aumentou a probabilidade do Bolsonaro ser eleito, e
não colocar um pouco quais são os termos que estão por trás desses números, dessas probabilidades subjetivas, dessa análise de pesquisa e desse tipo de coisa, assim. Quando eu digo que Bolsonaro pode ser eleito, eu digo, assim, de coração aberto, como uma pessoa que trabalha com isso há muitos anos, é um ponto de não retorno para a democracia brasileira. Quando a gente observa o comportamento de pessoas como o Bolsonaro, e existem pessoas que estudam isso, e demonstram isso de modo muito claro, mas também não precisa ser nenhum estudioso para perceber o que está acontecendo. Quando a gente observa o segundo mandato de políticos que seguem o roteiro de Bolsonaro, é sempre um mandato de radicalização. É sempre um mandato que os freios da democracia param de funcionar. Né? Tem uma analogia que eu gosto muito, que um professor de economia fez, que é de que as instituições de controle funcionam como um freio de uma bicicleta. Só que quando a gente tem alguém como Bolsonaro no poder, essas instituições que mantêm a democracia, não só as instituições de controle, mas também várias outras, a própria imprensa, etc., instituições informais, é como se o Bolsonaro botasse o Brasil para descer uma ladeira muito grande e apertando o freio o tempo inteiro, desgastando o freio o tempo inteiro. Uma hora o freio vai parar de funcionar. Uma hora o freio vai desgastar. Isso claramente aconteceu quando o Rodrigo Maia deixou de ser o responsável por aceitar os pedidos de impeachment. Isso aconteceu durante uma pandemia. Isso aconteceu por causa de um escândalo de corrupção institucional inventado pelo governo Bolsonaro, que é um escândalo de corrupção institucional que nunca existiu igual no Brasil, que se chama orçamento secreto. E eu posso responder aqui qualquer dúvida sobre orçamento secreto que vocês tiverem, mas esse é um texto que eu fiquei de escrever durante a eleição, é um assunto que eu estudei bastante, que eu acabei não escrevendo, até porque acabou surgindo a coisa do Postgraph, e isso estava muito na minha cabeça, como eu não escrevi de fato, não botei no papel as coisas que eu estava pensando sobre esse assunto do orçamento secreto. As pessoas não têm noção um pouco do que está acontecendo, assim. Existe um problema conceitual lá atrás do que é esse termo, orçamento secreto, mas o escândalo de corrupção que existe por trás é muito claro. Escândalo de corrupção envolve desvios de verba massivos, que em alguns casos pode chegar a valores inteiramente comparáveis com o petrolão, até porque a gente está falando sobre boa parte do orçamento público, que está nesse mecanismo chamado orçamento secreto. Além de desvio de verbas multimilionários, bilionários e com requintes de crueldade, do tipo gente falsificando consulta médica no SUS, como o que o Breno mostrou, mas que tem vários outros exemplos. A gente tem também um escândalo de compra de voto no Congresso. Esse tipo de coisa é o que muitos jornalistas não querem falar hoje em dia, porque eles têm medo de processo, assim. Porque a Polícia Federal jamais vai investigar essas compras de voto no Congresso. Mas todo mundo sabe que mais de 1 bilhão do orçamento secreto chegou a ser liberado em véspera de votação no Congresso. Em véspera, 1, 2, 3 dias antes. E que o orçamento secreto, enquanto ferramenta, evoluiu, a coisa ficou menos descarada, talvez eles saibam operar melhor o sistema. Mas o fato é que hoje ele evoluiu para uma sociedade muito mal explicada entre o presidente da República e o sujeito responsável por controlar o poder do presidente da República. Então, o orçamento secreto ganha uma terceira face a partir do momento que o STF começa a tentar impor algumas regras, mas não impede o orçamento secreto de ocorrer, né? Ele tenta controlar. Na prática, o que o governo Bolsonaro inventou para derrubar o Rodrigo Maia se transformou numa sociedade permanente entre vigia e vigiado. E essas coisas estão acontecendo no Brasil, assim. O freio de bicicleta parou de funcionar quando o Rodrigo Maia saiu do governo. Vocês tenham certeza que o Arthur Lira ele é capaz de ir muito longe com o Bolsonaro. Ele é uma pessoa que já demonstrou ter muito poucos valores, assim, mas eu acho que talvez até o Arthur Lira, em algum momento dessa ladeira, ele comece a ter medo dos rumos da bicicleta, assim. Porque essa bicicleta que está levando a nossa comunidade imaginária para frente, ela tá prestes a capotar com todo mundo junto. Eu estou falando não só de liberdade de expressão ou de perseguição a instituições que eventualmente possam incomodar o governo. Isso é basicamente o presidente da República tentando xingar uma das únicas instituições que ainda demonstra alguma coragem de limitar o poder dele. Quando a gente olha para todas as instituições que limitam o poder do presidente, a gente já vê que ele domesticou muitas delas. Ele botou o freio para parar de funcionar.
A Polícia Federal não investiga, a PGR não processa. 3 chefes das Forças Armadas ao mesmo tempo renunciaram. O governo tentou fingir que não foi uma renúncia, tentou transformar em demissão e premiou o cara que fez esse processo, como virou ministro da Defesa e ajudou a questionar o processo eleitoral com teses absurdas e ajudou a defender teses constitucionais igualmente absurdas, como o artigo 142. Esse cara é o candidato a vice-presidente do Bolsonaro. Estou falando do senhor Walter Braga Neto. O que está acontecendo no Brasil é muito grave, assim. Os freios da bicicleta estão parando de funcionar. Os caras que podem derrubar a bicicleta inteiramente, que são os responsáveis pelas Forças Armadas, eles simplesmente estão se mostrando capazes de coisas muito assustadoras. Mesmo que o Lula ganhe, eu sei que tem muita gente perguntando probabilidade de pesquisa, porque essa é a minha opinião pessoal. Mesmo que o Lula ganhe, o que a gente vai ver no Brasil não vai ser bonito. Porque eu acho que hoje talvez não tenha alterado nem tanto a probabilidade do Lula ganhar, mas alterou principalmente a probabilidade do Lula ganhar com margem. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Isso aqui eu estou deixando claro, até para que vocês entendam depois meus possíveis vieses ao fazer análises e que seja a coisa mais racional e transparente possível. Eu torço para que o Lula ganhe por uma baita de uma margem. E a probabilidade do Lula ganhar por uma margem confortável diminuiu. O que significa que aumentou a probabilidade do Brasil ter um questionamento do processo eleitoral, do Brasil ter um início de governo extremamente conflituoso, do bolsonarismo continuar como uma força relevante na política brasileira, do bolsonarismo continuar liderando a direita, do bolsonarismo continuar tendo uma influência muito grande no processo político, no debate público do Brasil. E tudo isso é meio assustador, porque a redução na votação estimada do Lula e a redução na probabilidade de eleição do Lula, ela não é só a redução de um número, é a nossa comunidade imaginária simplesmente descendo a ladeira sem controle, caindo num abismo muito alto, e todo mundo caindo ali de uma bicicleta para um lugar que a gente não sabe onde pode dar. É um ponto de não retorno. É um ponto que talvez signifique o Brasil nunca mais e nunca ser o país do futuro, que tanta gente escrevia nos anos 20 e tal. A nossa geração, mesmo eu que não tenho nem 30 anos, não sou nenhum jovem, mas não fiz 30 anos ainda, e talvez a gente nunca veja o Brasil minimamente próximo de países ricos, assim. Acho que talvez eu veja o Brasil ter uma democracia vibrante de novo, como já teve. Em um certo momento não era perfeita, mas era muito, muito mais interessante que a de hoje. Acho que a gente pode demorar muito a voltar até aquilo e pode demorar muito a sonhar com certas coisas que a minha geração se acostumou a sonhar no governo Lula. Que o Lula tentou tomar esse mérito para ele, mas esse era um mérito principalmente da democracia brasileira, da alternância de poder, que ele construiu junto com a FHC e que foi construído por muitas forças políticas divergentes no Brasil. Eu acho que essa força de avanço no Brasil, que foi a democracia na Nova República, pode já ter quebrado. Esse é o meu maior medo. Talvez ela tenha quebrado e eu estou aqui com esperança vã de que talvez um dia o Brasil tenha essa democracia vibrante. Mas eu acho que a gente não pode desanimar também. A gente não tem outra opção. Por que é que eu fico preocupado? Acho que não tanto pelas pesquisas. E nisso eu queria falar. É pela margem de erro. Olha, se a gente olhar as pesquisas, é muito provável que o Lula seja eleito. Eu acho que a probabilidade caiu desde ontem, mas não caiu muito. Claramente é um cenário de mais do que 80-20 de ontem, mas de 75-25, 70-30, assim, o Lula tem uma larga margem de ser eleito por uma boa porcentagem de votos, talvez. Não duvido que dê uma vantagem de 53-47, 54-46, mas acho que é improvável dar 54-46 ou mais. Não é meu cenário mais provável. Mas eu acho que principalmente a gente tem que considerar que a margem de erro é muito grande. É um fenômeno social muito complexo. A gente nunca viu o país tão mobilizado em torno da política. A gente nunca teve um candidato à presidência que tem um discurso comparável com o do Bolsonaro sobre pesquisas eleitorais. Esse é mais um dos pontos de autoritarismo do Bolsonaro. É o discurso dele sobre pesquisa eleitoral. A margem de erro simplesmente é muito grande. A gente não sabe o que vai acontecer com a abstenção, com a mobilização das pessoas no último dia. A gente não tem dados para analisar isso tudo. Mas a gente não tem que desanimar agora. Eu vejo muita gente aqui falando, não pode desanimar, Pedro, sua cara de enterro. Gente, eu estou sendo sincero e eu estou aqui tentando fazer minha análise, vocês vão entender já onde eu quero chegar, mas estou colocando a gravidade da situação. Quando eu quero dizer que a margem de erro é grande, é também dizendo, não deixem de ir votar, não deixem de se mobilizar para essa última hora, assim. A gente não tem a opção de sair dessa bicicleta, né, da nossa comunidade imaginária, mas a gente tem que saber onde é que a bicicleta está indo. A gente tem que saber onde é que a bicicleta está indo. Então, essa cara de velório que vocês estão falando é o melhor que eu tenho a oferecer, desculpa. Assim, é a minha opinião sincera.
Eu acho que o nível de gravidade da situação é inteiramente compatível com isso, mas bola para frente. Vamos analisar a pesquisa e vamos dar um oi para todo mundo que está aqui com a gente. Eu acho que um bom critério aqui, até para a gente balizar as análises para frente, é não só pensar em probabilidade, né, que é um termo que eu sempre coloco, mas pensar também dimensão histórica. Vai ser mais apertado do que 2014, 51,5, 48,5? 51,6, né? Mas vamos botar para ficar simétrico. Vai ficar entre 2014 e 1989? Ou vai ser mais folgado que 1989? Ou será que vai ser mais apertado que 2014 com o Bolsonaro vencendo? É uma hipótese aqui que... Quantos por cento você atribui para a vitória do Lula? Eu tenho o meu palpite. Eu ontem estava em 80-20. Eu vou hoje para 7,5-25. Até por um pouco de provocação. Mas eu quero argumentos contrários. Com você trazendo argumentos contrários. Eu vou começar nesse palpite e vocês vão tentar me convencer a mudar. Essa é a minha proposta para vocês hoje. 7,5 para o Lula vencer, 25 para o Bolsonaro vencer. Aceito qualquer argumento. Você, meu colega de bicicleta que está votando em Bolsonaro, no colega de comunidade imaginária, por favor, participe da live. Por favor, participe da live, de verdade. Eu quero ver seu bom argumento. Eu quero que você mostre que você é um ser humano que está errado sobre um assunto, mas que tem aquela inteligência linda que o ser humano tem. Acredita em virada de última hora, Jerônimo na Bahia. Olha, eu acredito, e acredito que é maior que a de Bolsonaro, porque não houve uma reversão da tendência de alta no fim, né? Tanto o ACM quanto o Haddad continuam crescendo na grande maioria das pesquisas, mas eu diria que a do ACM é mais provável. Eu pensei sobre isso, que a gente ficou discutindo ontem, né? Qual virada é mais provável. Acho que a ACM é mais provável por um sentido. A gente está falando de um grupo que já governou o Estado, a gente está falando de um grupo que é mais aceito. Existe um anticarlismo na Bahia, existe um antipetismo em São Paulo, mas eu acho que o antipetismo em São Paulo está muito mais ativado do que o anticarlismo. Eu acho que o anticarlismo, quando eu era criança na Bahia, ele estava muito ativado, assim, as pessoas tinham muita ódio do ACM avô, mas o ACM Neto desarticulou um pouco isso, e ele é o político com melhor imagem no Estado. Isso é uma coisa que não se pode comparar com a Haddad. Assim, durante quase toda a campanha, na pesquisa Atlas, que foi a pior pesquisa para o ACM Neto era o político mais admirado da Bahia, entre os estaduais ali, né? Então, acho que a vitória do ACM Neto é mais provável que a da Haddad. O pessoal de esquerda que está saindo da live, puto, porque não estou confirmando nenhuma das crenças que eles gostariam de ouvir, mas é por isso, assim, olha, desculpa, a Haddad não é o político mais admirado do Estado. Pelo contrário, as avaliações da pessoa do Haddad são muito piores do que as avaliações da pessoa do ACM Neto, segundo as pesquisas eleitorais indicam sobre a opinião do eleitor baiano e paulista. Então, por mais que eu acredite que Jerônimo e Tarcísio são favoritos e que Haddad e ACM Neto têm chance, a chance do ACM Neto é maior que a da Haddad. Considero a eleição desse ano um marco civilizatório, coisa que as anteriores não representavam necessariamente. Acho que foi um marco civilizatório para parte do Brasil, foi um marco de cegueira para uma parte do Brasil, porque, desculpa, gente, eu acho que é meio intolerante falar em cegueira assim, mas tem muita gente que está cega. Gente racional que está cega, que está presa até hoje nesse binarismo de PT e anti-PT e não consegue se libertar disso. Então eu vou ser curto e grosso aqui. Tem gente que está cega, mas eu acho que teve gente que usou essa eleição como um marco de falta de civilidade que a gente nunca viu. As pesquisas já projetam nos seus resultados a abstenção? Sim, cada pesquisa incorpora de alguma forma as expectativas de abstenção. Todas as pesquisas, de alguma forma, eles vão fazer isso. Eu vi um artigo do Lavareda dizendo que não fazia. Eu fiquei até de escrever, foi outro artigo, eu falei do orçamento secreto também, daqueles que ficam ali na cabeça da pauta, mas acabei não fazendo essa pauta, mas é basicamente o Lavareda diz, não dá para prever a abstenção, que é uma coisa que ele meio que tirou da cabeça dele, que é impossível os institutos prever, ou se acontecer uma abstenção, os institutos não podem ser culpados. O instituto tem que fazer um desenho da amostra que reflita a expectativa dele sobre quem vai votar. A pesquisa reflete a intenção de voto de um eleitorado hipotético. Qual é o perfil desse eleitorado? É o palpite do Instituto sobre quem vai votar. Então, o Instituto tem que ter algum papel nisso para tentar entender qual é o perfil de quem vai votar. Isso faz parte do trabalho do Instituto. E se ele não faz nada para lidar com isso, ele está fazendo mal o trabalho dele. Porque você acha que alguns temas... E eu admiro muito o Andrei por falar esse tipo de coisa. Porque a panelinha dos institutos de pesquisa do Brasil é muito forte. Acho que um desafio meu do Pulsegraph foi... até agora, e que eu acho que a gente tem que ir tocando para frente, é como avaliar os institutos de pesquisa
sendo associado à Atlas, né? Sem acabar, tipo, nosso instituto é lindo, o de vocês é horrível, mas no Brasil o nível de crítica é muito baixo, assim, as pessoas passam muito pano e são muito corporativistas, isso ajuda a entender porque é que tão pouca gente confia nessas organizações que são fundamentais para o funcionamento de uma democracia. Estou falando aqui de PEC, Datafolha, etc. Seria muito melhor se eles parassem de inventar desculpa para negar os próprios erros, e eu tenho certeza que amanhã, se a pesquisa da Atlas estiver errada, o Rodrigo vai ser o primeiro a vir falar, olha, eu acho que a gente ficou distante do resultado por isso. Eu acho que se o Datafolha e o IPEC cometerem erros similares, eles vão falar que não cometeram erro nenhum, pelo menos de primeira.